Aqui é a Sara do Ciência do Ringue e nós vamos falar hoje sobre o Comitê Olímpico ter permitido a luta entre atletas transgênero e atletas mulheres no boxe feminino. Essa notícia já saiu no UOL, no Terra, no Gazeta e eu vou acompanhar a notícia aqui com vocês. Então, atletas transgênero vão competir na categoria feminina do boxe em Paris. Essa é uma notícia super recente, tá? Falando do COI, o Comitê Olímpico Internacional autorizou nesta terça-feira duas boxeadoras transgênero a competir na categoria feminina das Olimpíadas de Paris. As atletas citadas na decisão são a Argelina Imani, da categoria até 66 quilos, e a taiwanesa Lin Yu Ting, acho que é assim que fala, da categoria de até 57 quilos. Ambas foram, presta atenção nessa palavra, desqualificadas do campeonato mundial do ano passado por falharem nos testes de elegibilidade de gênero e níveis de testosterona. Na competição de 2023 em Nova Delhi, essa lutadora deixou a competição horas antes de sua luta pela medalha de ouro, após a Associação Internacional de Boxe, que é a IBA, informar que a atleta não cumpriu os requisitos da elegibilidade, né? Já a taiwanesa pode disputar a medalha de bronze, não pôde disputar a medalha de bronze pelo mesmo motivo. Na ocasião, o presidente da IBA afirmou que o corpo das duas continha cromossomos XY, que são os cromossomos masculinos, lembrando que das mulheres, né, é XX, razão pela qual foram excluídas do evento esportivo. A associação disse naquela época que tomou a decisão após uma revisão abrangente e que tinha como objetivo manter a imparcialidade e integridade da competição. E agora o Comitê, né, Olímpico Internacional decidiu então excluir a IBA dos Jogos Olímpicos de Paris. E o próprio COI é responsável pelo gerenciamento do torneio, com regras mais flexíveis. E aí tá aí, né, falando sobre as questões das regras complexas, enfim. E aí depois falando sobre a questão da testosterona. Essa notícia já está saindo em vários portais de divulgação e isso aqui é uma lástima para o esporte olímpico, para as lutadoras femininas, gente. Eu sou extremamente contra a essa luta acontecer, porque não basta apenas você dividir por sexo, você tem que dividir em categorias de peso, porque o peso de uma pessoa é determinante para o sucesso na luta também. Imagina uma pessoa de 50 quilos lutar contra uma pessoa de 100 quilos. A força, a potência dos socos é muito diferente. Imagina receber um soco na cara de alguém que tem 100 quilos. A gente pode falar sobre as diferenças entre homens e mulheres. Agora, esse comitê, a gente já percebeu, né, que desde as aberturas da Olimpíada, eles estão com um apelo muito grande à diversidade e quer colocar isso, né, só que esquece que existem diferenças biológicas gritantes entre homens e mulheres. E aí eles podem alegar e falar o seguinte, não, mas agora, né, estão fazendo a terapia. Os níveis de testosterona já estão baixíssimos, já estão com os níveis igual das mulheres, né, biológicas. Gente, mas a gente esquece que tem questões a isso, como, por exemplo, puberdade masculina. Quando um homem passa ali na puberdade, na fase ali da adolescência, você tem coisas que a gente não consegue reverter mais, como, por exemplo, densidade óssea. Os homens têm ossos mais fortes, e aí, comparado a uma mulher, se ele levar um soco na cara, vai ter mais resistência. E a mulher levando um soco daquele cara lá, com o osso mais forte, vai quebrar a cara dela. Além da musculatura mais forte, também isso aumenta também a força, a potência dos golpes. Além de um pulmão maior que os homens têm, e esse pulmão maior aumenta a capacidade de transporte de oxigênio. Ou seja, não adianta falar que os níveis de testosterona estão baixos, que elas estão fazendo a terapia. Não adianta, biologicamente é um corpo masculino batendo num corpo feminino.
E mais uma vez, as mulheres estão perdendo espaço para os homens. Eu não sou contra a participação e a luta de transgêneros no esporte ou no boxe ou em qualquer outro. No caso, precisa criar uma categoria só para o transgênero. Se fosse, por exemplo, algum esporte de habilidade mental, talvez um xadrez, poderia até repensar ali, ver alguns estudiosos, ver se dá alguma diferença ou não. Mas no esporte onde ganha força e potência, onde as capacidades físicas exigidas são força e potência, e homens têm maior força e potência do que as mulheres, não só por causa de testosterona, mas ali por causa da puberdade, dos fatores que eu já citei. Essas mulheres, ou elas vão levar um pau nessa luta, desculpa o palavreado, né? Vão ser nocauteadas, ou vai terminar com um traumatismo craniano. E eu quero trazer aqui, gente, ó, em 2019, tá? Eu participei da escrita ali de um livro sobre psicologia do esporte. E nessa data eu já estava abordando a questão de transgêneros no esporte, tá? Só vou ler aqui rapidinho um trecho para vocês. Outro caso que ganhou destaque na mídia foi de uma lutadora de artes marciais mistas. Não temos informação se a lutadora estava dentro dos padrões hormonais permitidos. Entretanto, sua participação foi alvo de discussões ao lutar contra mulheres, visto que ela causou uma fratura, ela, no caso ele, né, causou uma fratura no osso orbital de uma adversária. Em entrevista, a adversária disse: "Eu já lutei com muitas mulheres e nunca senti a força que senti naquela noite." Foi uma notícia que tá no New York Daily News, lá de 2018, tá? Coloquei isso aqui no livro porque justamente pra gente entender que, por mais que esteja nos padrões hormonais, que o COI ali pode estar alegando, a diferença de força física é gigante. E essas mulheres provavelmente não vão aguentar a força daqueles homens que estão lá. Se elas aguentarem até o último round, parabéns, mas aqui eu vejo duas saídas. Ou elas se revoltam e falam: não vou lutar, porque é um homem, biologicamente é um homem, está nesse DNA. Ou se elas lutarem, vai acontecer igual essa lutadora, uma fratura, né, no crânio. E além disso, elas correm risco de morte. A gente já tem casos de lutadores, homem contra homem, mesma categoria de peso, e já acontecem mortes, né? Não é sempre, lógico que não é sempre, né? Mas acontecem mortes de lutas de homem contra homem. E a gente tem caso ali de boxeadores também, né? Que ainda que fizeram a luta, não morreram, mas, cara, eles não são mais a mesma pessoa, eles precisam de cuidadores hoje em dia para cuidar deles. Então, se a gente já vê isso, homem com homem, imagina um homem lutando contra uma mulher. Então, assim, minha opinião, isso é repugnante. Não sou contra, cria-se uma categoria para esses transgêneros e vai embora, cria essa categoria nova, só que isso não deveria ser permitido. Se eu estivesse fazendo parte desse grupo de mulheres, não aceitaria de maneira nenhuma, porque elas estão correndo risco de vida. Não sei como o YouTube vai entender esse vídeo, porque por menos o YouTube já tirou vídeos meus do canal, né? Enfim. Então, gente, eu queria que você deixasse a sua opinião sincera aqui embaixo nos comentários. Fico com a sua opinião, que eu quero ler cada uma aí de vocês. E vamos acompanhar essa semana para saber como vai ser, porque eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. Vamos ver se essas mulheres vão se negar a lutar ou se elas aceitarem a lutar, o que vai acontecer. Fico muito triste pela notícia que a gente tá tendo hoje nas Olimpíadas, que não tem padrão nenhuma de Olimpíada, né? Então, até mais, deixa seu comentário aqui embaixo.